Hoje, no aplicativo X e também no Twitter, a prefeita de Palmas anunciou que vai ter um concurso da educação do município de Palmas com edital lançado até o dia 15 de junho. E nós já sabemos que a banca examinadora vai ser a banca examinadora Copese. E o que que nós podemos fazer? O que que você pode fazer para que o seu resultado seja um bom resultado nesse concurso e, eventualmente, se você não tiver tirado uma nota boa nos concursos anteriores da Banca Copese, para que você tenha um resultado diferente nesse concurso. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Jorge Gustavo, tenho esse canal que fala de concursos no estado do Tocantins. O meu Instagram é @prof. Jorge Gustavo, já aproveita e me segue lá. Eu vou ficar muito feliz se você for lá e me seguir. E tem esse canal que fala de concursos públicos no estado do Tocantins. Quando eu comecei a montar esse vídeo aqui, eu fiquei pensando, cara, como é que eu posso fazer um vídeo que ele seja diferente dos outros vídeos, né? Porque geralmente as pessoas vêm com estratégias e mágicas e técnicas que parece que vão resolver os nossos problemas, assim, da noite para o dia. E eu fiquei pensando, pensando, refletindo e eu cheguei à conclusão que na época que eu passei no concurso público, uma das coisas que mais foi importante para mim foi uma conversa sincera que eu tive com um amigo meu. E ele me trouxe umas coisas que eu não conseguia pensar, raciocinar muito naquilo, e basicamente é isso que eu decidi fazer aqui com você. Até mudei o cenário aqui um pouco, né? Eu costumo gravar mais reto aqui, vocês podem ver que tá um cenário mais de lado, tá pegando um pouco da janela ali, tá para ficar uma coisa mais descontraída. Não coloquei slide, não vou escrever na lousa. A única coisa que eu fiz foi anotar alguns tópicos aqui nessa cadernetinha aqui para parecer o mais natural possível. E eu vou ver esses tópicos e vou desenvolver aqui naturalmente, assim, de verdade, para que pareça uma conversa entre 2 amigos, assim, entre pessoas conhecidas, e que vocês se sintam confortáveis nessa ideia aqui que a gente vai trocar. Beleza? Então, nesse vídeo aqui, eu vou ser o mais sincero com vocês e trazer essa consciência, né, essa consciência do que realmente pode ser feito, essa consciência do que realmente pode trazer resultado para você para fins de concurso público, certo? Primeira coisa é que agora é o momento de você fazer diferente. A gente está com um concurso público que o edital ainda não foi publicado, e o aprendizado que nós temos é o aprendizado da constância. O aprendizado da constância é esse cenário. Você que de repente fez o concurso do quadro geral, fez o concurso da saúde, agora pretende prestar o concurso da educação, e você tem essa chance de manter essa constância no mundo dos concursos públicos, né? No seu concurso em específico. Existe um jargão no mundo dos concursos públicos que ele é muito famoso, que ele é assim, ó, concurso a gente faz até passar. E a gente não faz concurso público para passar. Mas em miúdos, o que que isso realmente significa? Significa que um concurso público, nós vamos estudando, 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 até que a gente consiga ser aprovado. Que o melhor caminho sempre é você começar a estudar antes de sair o edital, porque você consegue aprender, você consegue entrar no ciclo, num processo comum e esperado de tudo na vida, e que também no concurso público é assim, que é o processo de erro e aprendizado. Você vai lá, faz uma questão, erra, você vai lá, tenta uma abordagem e você vê que não é melhor para você, você tenta uma videoaula, você tenta uma leitura, você adquire experiência no meio desse caminho e você vê as matérias que você tem facilidade, que você tem dificuldade, e é natural que esse processo leve um tempo. E agora você tem a oportunidade de fazer tudo isso, de dar sequência, né? E a sequência que eu estou falando é que, por exemplo, tem candidatos que já estão estudando desde o concurso da Guarda Metropolitana. Então, a pessoa vem numa leva de concursos municipais, mantendo a constância nessa coisa, né, nesse fluxo de erro, aprendizado, que é realmente como funciona um ciclo de aprendizado, um ciclo de aperfeiçoamento. Então, isso é uma coisa normal. Então, o concurso ainda vai sair mês que vem, e você tem um tempo para já começar a estudar, não esperar sair o edital e entrar nesse fluxo de constância, erro e aprendizado para você chegar no seu aperfeiçoamento, tá bom?
A segunda coisa é que nós vimos que a banca examinadora vai ser uma banca Copesi. E eu anotei algumas coisas aqui, ó. A banca Copesi hoje, nós podemos sim conceituar ela como uma banca difícil, tá bom? São questões médias para difíceis, questões complexas que exigem raciocínio, bastante leitura, tá? E questões de legislação, né? Questões aprofundadas de legislação. E o que que nós podemos concluir? Que a banca Copesi sim é uma banca que vai exigir de você, a banca Copesi vai exigir de você um desempenho de alguém que tem uma capacidade de raciocínio, o desempenho de alguém que tem uma capacidade interpretativa e não é aquela mesma banca de antigamente. Então, diante desse cenário, nós temos uma banca que exige mais do candidato e que o candidato cada vez mais tem que cair na real de que os concursos públicos são difíceis. Naturalmente, os concursos públicos vão se tornando mais difíceis. Por exemplo, a minha mãe, ela sempre ficava me falando assim: "Meu filho, faz um concurso, pra você passar no concurso, você tem que passar no concurso, eu sou concursada". Então, minha mãe, ela é concursada na saúde do Distrito Federal, já é aposentada hoje, e ela ficava me cobrando isso. Mas, cara, quando tu olha os concursos de antigamente, as questões, você chega a dar risada. Porque bastava você ler uma apostila simples ali ou fazer um cursinho que você passava. E hoje em dia não é mais assim. Com a globalização e essa questão do acesso à informação cada vez mais próximo das pessoas, as bancas examinadoras compreendem que o candidato tem acesso às informações, basta um clique na internet para ele pesquisar e é muito natural que vá acontecendo esse nível de aprofundamento, esse nível de exigência. Então, para ter um resultado diferente na próxima prova da banca Copesi, você vai ter que ter um estudo estratégico sim, não é simplesmente estudar de forma aleatória. Nós temos padrões ali mínimos exigidos pela banca que está eliminando muitos candidatos. Então nós temos os mínimos por matéria, os mínimos pela prova em geral, e isso está eliminando muita gente que fez uma nota boa. Esses últimos 2 concursos foram eles nos mostraram isso, né. Guarda Metropolitana foi VUNESP, mas enfim, tá ali no mesmo contexto, mas a Copesi veio sim como uma banca mais difícil. Então, para ter um resultado diferente na prova da banca Copesi, tem que cair na real e encarar o verdadeiro nível que a Copesi está colocando nesse concurso para você. Beleza? E concurseiro é assim, galera. A gente canaliza energia, a gente economiza nossa energia. Não gostei dos padrões mínimos da Copesi. Eu tento impugnar na via administrativa, tento entrar na via judicial, mas enquanto isso, eu estou seguindo a regra do jogo. Por quê? Porque eu vou utilizar o meio que o sistema me permite de impugnar. Só que eu não vou ficar gastando meu tempo e minha energia porque eu não gostei. Simplesmente eu entro na regra do jogo, aceito que aqueles requisitos exigem, o concurso está lá, está valendo, vai sair, eu preciso estudar, preciso passar, eu vou estudar para alcançar aqueles parâmetros, tá? Então, é um segundo raciocínio. E aí eu te convido para o terceiro raciocínio que eu trouxe aqui, que dentro desse cenário que a banca traz para a gente precisa sair daquele estudo tradicional e entrar no estudo para concurso público que é diferente. Aquele estudo tradicional que a gente está acostumado de professor do nível médio, professor da faculdade, que é o quê? O professor ele passa um conteúdo para você e daqui a pouco tem uma prova. Só que é o quê? Um conteúdo curto, um conteúdo menor e daqui a pouco já tem uma prova para testar seu conhecimento. Então, naquele momento, a aula ela é muito viável. Nesse momento, nesse contexto, a aula é extremamente viável para você. Mas no concurso público é diferente. Por quê? Porque você tem muita matéria num espaço curto de tempo e você precisa dar um jeito de aprender tudo ao mesmo tempo e de não esquecer. Então, não é só aprender, é lembrar na hora da prova. Então, isso exige de você uma estratégia diferente da estratégia convencional que você aplicou lá no seu ensino médio, no seu ensino fundamental, na sua faculdade. Então, isso exige uma maturidade de como encarar a prova. E eu vou ser sincero com vocês que nesse aspecto a melhor coisa que nós fazemos é acompanhar as dicas, as estratégias daquelas pessoas que já foram aprovadas em concurso público, que sabem que é um caminhão de informações num curtíssimo espaço de tempo e que se a pessoa não tiver uma sabedoria adequada para lidar com isso, ela não vai conseguir marcar, vai dar branco na hora da prova e
apesar de ter se esforçado bastante, não vai ser o suficiente para aprovação, certo? Então, o estudo para concurso público exige isso, ok? Então, partindo desse pressuposto, né, um quarto ponto aqui do meu caderninho de anotações, quando eu estava estudando, existem coisas que eu, sinceramente, gostaria que outras pessoas tivessem me falado. E essas coisas são: esforço não é sinônimo de aprovação. Não é porque você estudou mais ou porque você se dedicou mais que você tem que ser aprovado no concurso público. Não. Mas sim porque você teve a sacada da utilização da estratégia correta. Poxa, qual que é a estratégia que realmente vai me fazer pontuar nessa prova? Cara, expertise, saber as regras do jogo, entrar nas regras do jogo, é isso justamente que eu estou te convidando para você observar. Então você precisa ter esforço, mas você também precisa ter uma estratégia que ela te dê verdadeiros resultados. Ela tem que te dar verdadeiros resultados, tá? E quando eu troco uma ideia com você sobre o concurso da saúde, eu estou pressupondo que eu estou falando de um público. Quando eu falo do concurso da educação, eu estou pressupondo que eu estou lidando com um público que é um pouco mais elevado, porque a maioria dos cargos nesse concurso exigem nível superior. Então, na minha cabeça, você fez o ensino fundamental, fez o ensino médio, fez o nível superior, e você é uma pessoa né, merecedora dessa graduação que você carrega. Então, não estou lidando com uma pessoa que, de repente, ela não sabe nem ler, nem escrever, muito menos não interpretar. Eu estou lidando com pessoas que têm uma capacidade um pouco acima da média comum em razão do seu nível superior. Então, partindo desse pressuposto, eu trago alguns pilares que você tem que observar nos seus estudos, certo? Esse vídeo aqui é o primeiro de alguns vídeos que eu vou trazer aqui para vocês. Nós vamos entrar em vídeos mais específicos de estratégias de estudo. Vocês vão ver como é que vai ser interessante essa abordagem aqui no canal. Vai ser uma abordagem bem completa. Mas a primeira coisa é que, pessoal, aprovação é otimização de tempo. O tempo inteiro você tem que estar pensando assim: cara, como é que eu posso aprender mais? Eu posso aprender mais rápido e decorar mais. E não é simplesmente aprender. Sempre você tem que estar focando nessa otimização de tempo. Quanto mais tempo eu ganho no início, mais tempo eu tenho no final, e esse tempo que eu tenho no final eu aplico para revisão. E quanto mais eu revisar, mais eu tenho a capacidade de lembrar e não dar branco na hora da prova. Ou seja, mais eu tenho a capacidade de marcar as questões com convicção na hora da prova. Então, o primeiro pilar é que você tome nota, que você tome consciência de que otimização de tempo ela está diretamente, é uma grandeza diretamente proporcional à sua aprovação em concurso público, tá? E o segundo pilar aqui é que você tem que adotar um estudo menos desgastante. E quando eu falo para você adotar um estudo que te desgasta menos, eu estou falando para você que, cara, é muito custoso, é muito árduo você toda aula que você pega e pá, caderno, anotação, você termina, tá cansada, a mão tá cansada, e o professor falando e você tá anotando em setinha. Cara, é muito árduo. É muito árduo isso tudo. É árduo você elaborar material, é árduo você elaborar mapa mental, é muito árduo isso tudo, e isso é uma coisa que leva tempo. Para você fazer isso com qualidade, você tem que fazer isso com tempo. Imagine, uma matéria como português, enorme a matéria. Pelo menos uns 3 meses para você estudar com calma, com qualidade, anotando tudo que o professor está te falando, tá? Mas, enfim, como nós estamos falando de um concurso que está com edital para o mês que vem, provavelmente você vai ter de 2 a 3 meses de estudos depois do edital. Então, na melhor hipótese, se a gente prestar atenção a partir de agora, vamos dizer que você tem 4 meses para se preparar para esse concurso público. Mesmo assim, não dá tempo de você ter um estudo desgastante. Você tem que ter um estudo mais esperto, menos desgastante, sempre focando na otimização de tempo e naquilo que pode te dar mais resultados, certo? E por isso, a base de um estudo nessas características é um estudo que ele é feito através da leitura. Somente a leitura aprofundada tem a capacidade de melhorar a sua neuroplasticidade, a sua capacidade de interpretação e interligação de matérias. Existe até um vídeo da BBC News que fala sobre a leitura aprofundada. Vocês podem colocar aqui no YouTube que vocês vão compreender o que eu estou falando. E a partir desse momento que você compreende que a leitura é sua maior aliada,
você passa a perceber que nem sempre adotar a estratégia de estudo de aula e videoaula é a melhor estratégia. Primeiro porque a aula e a videoaula, elas gastam muito tempo. E esse tempo que você utiliza nas aulas e nas videoaulas, você poderia estar fazendo uma leitura. E quando eu falo da leitura, você também tem que perceber o seguinte: uma aula, se eu passo 3 horas e 15 minutos assistindo uma aula, demoro 30 minutos para chegar no cursinho, 30 minutos para voltar, tenho 15 minutos de intervalo, com isso aqui já foi 1 hora e 15, a aula dura 3 horas e 15, então 1 hora e 15 mais 3 horas e 15 são 5 horas do meu dia dedicado àquela aula, aonde eu vou evoluir um tópico ali do conteúdo, quando através da leitura eu poderia estar fazendo isso em casa ou numa biblioteca, num lugar mais perto para mim, mais cômodo, e eu poderia evoluir 2, 3, 4, 5 vezes mais naquele conteúdo de formação de base, ou seja, você consegue mesmo estudar mais, você consegue avançar mais nos estudos através da leitura, partindo do pressuposto que a gente está lidando com candidatos que tem um nível superior de formação, a maioria deles, e todos estão adaptados à leitura, afinal de contas, são todos formados. Então, a gente interpreta isso, né? E a Banca Copesi trouxe essa necessidade da capacidade de aprofundamento, da capacidade de interpretação, e aqueles candidatos que não estão acostumados a ler de forma adequada, estão viciados em redes sociais, um WhatsApp de forma que só lê essas mensagens curtas, não faz esse aprofundamento adequado, não tem costume de ler um livro, você viu que a banca pesou, né? Porque você mal conseguia ler a questão, porque a questão era extensa. Então, é necessário ter essa mente voltada para a leitura. Professor, e quando eu assisto videoaula? Só naquelas partes que você tem extrema dificuldade. Leu, fez a questão, não conseguiu entender. Cara, vai lá no YouTube, joga o assunto que você quer, assiste uma aula do professor. Isso é tudo otimizado, certo? Você vai assistir aula de forma pontual daquela parte que você precisou, ok? E aí, quando a gente fala da leitura, a leitura se aplica tanto para a teoria quanto para a resolução de questões. Então, quanto mais questões você resolver através da leitura, mais você consegue absorver e revisar tudo isso para hora da sua prova, para fins de preparação, enfim, para concurso público, que é o assunto que a gente está conversando aqui. E eu preciso trazer para vocês o seguinte, ó. Aprender é diferente de memorizar, decorar. Tem gente que fala que decorar é desimportante, que você só tem que aprender, compreender. E eu falo para você com absoluta convicção que no mundo dos concursos públicos, decorar é tão importante quanto aprender, se não for mais importante, porque as provas cobram decoreba na prova, e o candidato que não tem decoreba, o candidato que não revisou bastante, ele olha para a questão, ele fala: caramba, eu já passei por esse assunto, mas eu não consigo marcar com toda certeza que eu precisaria. Esse é o famoso branco, mas foi por quê? Porque o candidato ele não prestou atenção em decorar, em métodos que levassem ele a decorar. E a forma mais fácil de decorar, a forma menos desgastante de decorar é através da repetição, e isso lendo. Então você lê e relê o seu material teórico, você lê e relê as questões. Por isso que eu sempre aconselho, faça questões na plataforma de questões, ela facilita o seu tempo, você consegue encontrar a banca que você precisa, o assunto que você precisa. Então utilize a plataforma de questões para fazer questões. E eu sempre trago essa noção, essa consciência para vocês, justamente por isso, para que você compreenda que você pode estudar sim, fazendo questões através da leitura. É só você ter um estudo organizado. Hoje a matéria tal, na teoria, então são as questões tal nessa teoria. Tranquilamente você consegue evoluir a partir disso, ok? Uma outra coisa também que é bem interessante, e a parte final aqui já do nosso vídeo, é que saber o conteúdo é diferente de saber lembrar. Então veja bem, muitas vezes a gente sabe o conteúdo, nós passamos pelo conteúdo e nós não conseguimos lembrar o conteúdo no momento da prova, na hora que a gente está fazendo uma questão. Nossas experiências, nossas vivências, nossos achismos costumam nos levar para um caminho diferente que faz com que a gente marque errado. E é muito importante essa resolução de questões massiva, exaustiva. Então, a aprovação
com a otimização de tempo, ela tem por trás essa grande chave, que é a repetição, digamos assim, excessiva, exagerada. Quantas vezes mais você conseguir repetir, vai ser melhor para você decorar o conteúdo e conseguir marcar as questões no dia da prova. Ok? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa que nós tivemos, essa proposta de vídeo diferente. Não se esqueça de curtir aqui o canal, compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Isso ajuda muito outras pessoas que querem fazer essas provas também e ajuda muito o crescimento do canal aqui na plataforma. Então se inscreva, compartilhe o canal, deixe seu like e fique atento aqui para os nossos próximos vídeos voltados para a sua preparação para o concurso público da educação do município de Palmas.